Fala galera X, estamos de volta aqui no Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Eu sou o Gabriel Feitosa e essa é a parte 2 da sua aula, do X da questão sobre a Guerra Fria. A parte 2 da Guerra Fria, galera, é para a gente dar uma continuidade aí ao que nós vimos anteriormente, essa primeira fase desse conflito, tão importante conflito aí para delinear as novas diretrizes da bipolaridade a partir da finalzinho da década de 40, início aí da década de 50. Nesse momento, galera, nós vamos passar a analisar aqui as décadas de 60 e 70 em direção aí ao fim da Guerra Fria no final da década de 80, chamada década perdida. Galera, vamos entender. Na última aula, nós paramos exatamente num momento muito crítico, a morte do presidente norte-americano Kennedy. Quando Kennedy morre em 63, nós percebemos aí que essas tentativas de coexistência pacífica entre o bloco comunista e o bloco capitalista, elas vão ficar um pouco complicadas, um pouco rarefeitas. Vamos perceber, galera, um conflito muito importante nesse período que já apareceu várias vezes em concursos. A famosa Guerra do Vietnã, que se estende aí ao longo dos anos 70, terminando aí no iniciozinho da década de 70. Entenda o seguinte, galera, a Guerra do Vietnã, ela se divide em duas partes. Em primeiro, o momento da chamada Guerra da Indochina, um conflito localizado nessa região, que não existe mais, a gente não chama mais a região de Indochina, na verdade nós chamamos essa região que se divide em outras três hoje, entre o Vietnã, o Laos e o Camboja. Três países muito importantes ali, mais ou menos ao sul da China, que mostram o poder dessas milícias armadas e que, na verdade, gente, a Indochina, nesse período, ela passava por uma colonização francesa, ocupada pela França. A Indochina também já passou por uma influência japonesa no final da Segunda Guerra Mundial, ali mais ou menos em 42, a partir de 42, 43. E nesse momento, nós percebemos a formação do Viet Minh. O Viet Minh, gente, é uma força revolucionária com uma tendência mais socialista, de uma guerrilha rural, principalmente, de resistência à ocupação francesa naquela região. O Viet Minh, naquele período, liderado pelo guerrilheiro Ho Chi Minh, um grande influência do socialismo chinês, um líder mais combativo, mais ligado às forças paramilitares e que consegue cooptar a massa camponesa para resistir à influência da França naquela região ali da Indochina. Então percebemos que é a partir da guerrilha do Viet Minh, dessa força revolucionária liderada pelo guerrilheiro Ho Chi Minh, que nós percebemos a concretização da independência da Indochina naquele momento. A Guerra da Indochina, gente, ela se estende mais ou menos até 1956, de 53 até 1956, quando você percebe a Batalha de Dien Bien Phu, uma importante batalha para as forças de Ho Chi Minh, a Batalha de Dien Bien Phu, onde a França acaba sendo expulsa daquela região e nós temos a chamada Conferência de Genebra, organizada pela ONU, na Suíça. Na Conferência de Genebra, em 1954, a gente vai perceber a divisão da região da Indochina. Nós vamos ter uma divisão do Vietnã entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Além dessas regiões, você percebe também o Laos e o Camboja sendo divididos. Então, gente, o Vietnã ele é um país que agora passa por uma divisão interna. O Vietnã do Norte, sob grande influência socialista, principalmente da União Soviética, obviamente, ali naquele período. E o Sul, o Vietnã do Sul, muito influenciado pelas tropas da OTAN, pela ONU e, obviamente, pelos interesses do bloco capitalista norte-americano. Então, você já entende que, a partir da Conferência de Genebra, na verdade, você precisaria ter a convocação de um plebiscito em 1956, seria convocado um plebiscito para promover a reunificação do Vietnã. Isso foi acordado na Conferência de Genebra, Na mesma conferência houve a divisão e eles entraram nesse acordo. Vamos reunificar, esse país, uma reunificação a partir de um plebiscito. Só que, gente, o grande problema se dá nessa segunda etapa da Guerra do Vietnã, quando você começa a ter os conflitos entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Nesse momento, percebemos que os Estados Unidos, eles temiam o efeito dominó naquela região. O que seria esse efeito dominó, gente? O grande medo de que a tendência do Vietnã do Norte, uma tendência socialista, se espalhasse principalmente pelo leste da Ásia, chegando em outros países menores. Um grande problema, na verdade, de fazer um efeito de expansão das ideias socialistas.
você percebe que os próprios vietnamitas do norte, apelidados naquele período de Vietcongs, aqueles que aderiram ao comunismo na região norte, eles, temendo a unificação de todo o país em prol dos ideais capitalistas, acabaram invadindo a região sul e promovendo um conflito que se estenderia aí mais ou menos até os anos 70. Então a gente percebe como, de fato, a Guerra do Vietnã se inicia exatamente por esse conflito entre as duas áreas. Não é à toa que muitos historiadores vão dizer, e isso aparece bastante nos concursos, né, galera? A Guerra do Vietnã, ela é um importante exemplo da bipolaridade, de um conflito da bipolaridade na Guerra Fria. Porque você tem ali exatamente a oposição entre dois ideais, né? O ideal capitalista de um lado, representando os interesses do Sul, e o ideal socialista ao norte, né? Representando esses interesses da União Soviética. Tá? A partir desse momento, as tropas norte-americanas vão intervir naquela região, obviamente com a atuação também de tropas da OTAN, em referência ali às tropas europeias. Você tem uma ampla utilização de armas químicas na região vietnamita. A gente sabe que o Vietnã é um país muito úmido, né? Um país com grande precipitação e com uma mata muito densa. Então os Vietcongs, que eram esses vietnamitas do norte, ligados a uma guerrilha comunista, vão se utilizar da mata, vão se utilizar do relevo, vão se utilizar dos rios, exatamente para conseguir se esconder e, de alguma maneira, contra-atacar as tropas norte-americanas. A guerra de guerrilha ela foi muito utilizada pelos Vietcongs naquele momento, vários tipos, né, de armadilhas, armas de um pouco mais selvagens, né? Você percebe como o Vietcong ele tem essa marca de se aproveitar da sua sabedoria sobre o território, entendia um pouco mais da geografia local e iria poder se utilizar de túneis subterrâneos, esconderijos secretos. Então você percebe como o Vietcong ele acabou tendo um favorecimento por parte disso, de conhecer seu próprio território. É aí que os americanos vão se utilizar das armas químicas. O Napalm e o Agente Laranja são duas inovações nesse momento, né? Os aviões norte-americanos e os helicópteros das tropas dos Estados Unidos sobrevoavam as florestas vietnamitas, lançando, né, esse líquido que, quando entra em contato com o material orgânico, imediatamente entra em combustão, pega fogo, né? Esse agente químico, gente, principalmente o Napalm, né, queimava a pele dos soldados, dos Vietcongs, e também intoxicava o solo, fazendo com que os vietnamitas do norte, principalmente, não pudessem se utilizar da terra para o plantio. E a gente sabe como o Vietnã é um país, naquele momento, que dependia muito da agricultura para o sustento das regiões civis, né, do arroz e de outros gêneros. Então, é a partir da utilização dessas armas químicas que grande parte da população Vietcong acaba morrendo, né? A gente conta de um número aí, os historiadores têm algumas divergências, mas passou de 1 milhão de mortos nesse momento. É uma guerra que vai ganhar a mídia de maneira muito violenta também. O jornalismo vai acompanhar de perto essa guerra, uma guerra hiper explorada pelo jornalismo estadunidense, um jornalismo realmente de denúncia, acompanhando a guerra basicamente ao vivo, né? À toa que nós temos horas e horas documentadas da Guerra do Vietnã, o som da guerra, fotografias do conflito que venceram, inclusive, uma série de prêmios Pulitzer naquele momento, prêmios de fotografia, de cinematografia. Então, uma guerra que vai ser muito explorada pela mídia, e isso não será muito positivo para os norte-americanos. Pessoal, dando continuidade à questão da Guerra do Vietnã, a gente vai tentar agora, de alguma maneira, concluir esse assunto para finalizar aí a década de 60. Entenda, o fim da guerra se dá a partir da eleição do presidente norte-americano Nixon. Ele acaba sendo eleito após o Lyndon Johnson, em 69, e a gente percebe aqui que as pressões contra o presidente, tanto o presidente Lyndon Johnson quanto o presidente Nixon, são muito grandes. Pressões internas contra o presidente. Você percebe que os movimentos de oposição nos Estados Unidos à Guerra do Vietnã, eles são muito importantes para que o governo comece de alguma maneira a perder popularidade, principalmente entre a juventude universitária, a juventude letrada, mais intelectualizada, digamos assim, vão acabar flertando com uma tendência anti-Guerra Fria e anti-Guerra do Vietnã. O movimento hippie, que tem a sua celebração no Festival de Woodstock, em 69, mostra, na verdade, a ascensão da juventude rebelde dos anos 60, se encontrando com movimentos musicais da época, principalmente o movimento negro, o movimento do rock, Jimi Hendrix, cantoras e cantores daquele período, né? A Janis Joplin também participando desses festivais, com uma tendência mais ligada à vida simples,
A fuga da questão urbana, uma proximidade com a questão rural, a questão do campo, a ideia da paz e do amor, também a liberalização do corpo e da expressividade espiritual, expressão física também do corpo. E a ideia do movimento hippie, gente, é utilizar a arte e o corpo como elementos de revolta e de revolução, sempre flertando com o pacifismo. Entenda o movimento hippie não como um movimento violento, não como um movimento brutal, né? Mas como um movimento que se utiliza da desobediência civil, que se utiliza do pacifismo, né? Mas não da passividade do indivíduo, é importante perceber isso, né? Ser pacifista não significa ser passivo, não significa que você aceita com um sorriso no rosto a sua imposição, mas na verdade aquilo que é imposto a você, né? Mas na verdade você parte por uma política de enfrentamento do status quo, né? Do governo, da ordem vigente, a partir de um tipo de atitude mais comedida, sempre num viés pacífico. A partir do momento que você se utiliza da força física para o movimento hippie, você estaria de alguma maneira perdendo a razão. E você percebe como o movimento negro também vai na mesma pegada de criticar a Guerra Fria e a Guerra do Vietnã a partir de um elemento pacifista. O pastor Martin Luther King foi um dos grandes expoentes desse movimento, que não apenas lutava pelo fim da Guerra do Vietnã, mas também lutava pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Sabemos, né, galera, que você tinha um verdadeiro apartheid nos Estados Unidos naquele momento, leis criadas exclusivamente para os negros, as chamadas leis Jim Crow, que na tradução ficaria como as leis João Ninguém, né, as leis para os ninguém, para aqueles que eram oprimidos realmente, que separavam brancos de negros nessas situações. Espaços públicos para brancos e para negros diferenciados, né? Áreas nos ônibus, nos zoneamentos nos restaurantes, bebedouros públicos para negros e brancos, né, diferenciados, piscinas públicas para negros e brancos diferenciados. Então você percebe como o Luther King ele é um cara que pisou muito no calo do governo nessa questão, principalmente enfrentando os estados do sul dos Estados Unidos, Louisiana, Texas, Mississippi, regiões que levavam o ranço da escravidão desde lá do período colonial e que nesse momento também critica muito as tropas americanas na capital Saigon, né, e no Vietnã como um todo. O movimento feminista também vai na mesma pegada, a mulher já briga pelos seus direitos no mundo desde o final do século XIX, com uma organização um pouco mais consolidada do movimento feminista, que ganha uma grande ascensão na década de 20 e 30, é só lembrar que no Brasil a mulher passa a votar pela primeira vez em 34, e a partir agora dos anos 60 o movimento feminista ele tem um encontro com o movimento negro e o movimento hippie. Inclusive você tem movimento negro atrelado ao movimento feminista em algumas regiões, né? Movimento de mulheres negras, buscando pelos direitos das minorias nesse sentido, algo que é muito forte nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, felizmente, até hoje. São movimentos que têm que ganhar cada vez mais espaço pela representatividade de todo tipo de gênero, de sexo, cor, credo, o que quer que seja. E esse é o momento, de fato, que a própria sociedade americana se colocou contra o presidente Nixon. E essa pressão da mídia, da música, da cultura, do documentário combativo, fez com que, em 73, a gente tenha a assinatura dos Acordos de Paris, que oficializou a retirada das tropas americanas do Vietnã. Os americanos nunca vão dizer que perderam essa guerra, né, gente? Mas a grande verdade é que realmente saíram derrotados. Em 75, os Vietcongs tomaram a capital, Saigon, mostrando realmente a vitória do governo comunista no Vietnã, uma vitória para realmente a União Soviética naquele contexto, que passa a controlar algumas regiões na antiga Indochina. Então, como resolução desse conflito, realmente percebemos que o papel da sociedade civil norte-americana teve ali uma função muito importante de pressão do executivo para que os americanos tivessem essa derrota, que realmente foi muito humilhante para a sua história. Galera, já que a gente passou pela Guerra do Vietnã numa boa, eu queria falar com vocês de um outro conflito nesse momento, que é muito importante. O ano, galera, 1968. O local é a Tchecoslováquia, especificamente Praga, sua capital. A chamada Primavera de Praga foi um momento muito importante desse conflito aí da Guerra Fria, porque mostra como a Tchecoslováquia, que era um país, uma república que pertencia à União Soviética, desejou se separar dos interesses de Moscou. A gente sabe, galera, que os interesses da União Soviética nesse contexto são interesses centralizadores. Todo país que quisesse fazer parte da União Soviética por algum motivo, né, compactuasse com os interesses socialistas,
deveria responder diretamente aos interesses de Moscou, aos interesses do Partido Soviético Russo. Então você percebe como há uma centralização administrativa. Nesse contexto, a liderança de Alexander Dubček foi muito importante aqui como um movimento separatista, realmente de buscar uma autonomia da Tchecoslováquia dentro do ano de 68. Dubček, gente, ele vai propor uma ideia de um socialismo mais humano, nas palavras dele, um socialismo com um rosto mais humano, mais humanitário, buscando um caminho democrático para as suas decisões e não tendo que responder mais aos interesses da União Soviética, no caso, centralizada em Moscou, centralizada nos interesses russos. É nesse momento que as propostas de Dubček no parlamento da Tchecoslováquia mostram interesses mais autônomos, mais independentes, mais democráticos e republicanos. A criação de novos partidos, tentando buscar uma pluripartidarização da política da Tchecoslováquia naquele contexto, uma liberdade de imprensa, uma liberdade religiosa, aparatos aí ligados ao direito individual, ao direito de ir e vir. Então você percebe que os ideais de Dubček são ideais progressistas e reformistas. Vão caminhar nessa ideia de um socialismo mais brando, menos centralizado nas decisões do Kremlin, né? O palácio de governo da União Soviética na Rússia. O grande desenrolar desses fatos se dá exatamente com a atuação do Pacto de Varsóvia. Vamos lembrar, né? A gente viu isso na aula 1, é só voltar lá. O que é o Pacto de Varsóvia? É o acordo militar estabelecido na União Soviética. A União Soviética utilizava sempre esse braço militarizado, esse braço bélico, para atuar reprimindo possíveis movimentos de separação, possíveis movimentos, né, de autonomia de repúblicas específicas. A repressão aqui vai ser muito violenta, a juventude de Praga acaba sendo violentamente, brutalmente massacrada e momentaneamente a Tchecoslováquia vai continuar pertencendo à União Soviética, não vai garantir a sua autonomia. Mas a gente sabe, galera, que isso no futuro próximo, no final dos anos 80, vai ser garantido. A gente percebe que a Tchecoslováquia vai passar pela sua divisão, pelo seu esfacelamento, né, entre outros países, formando a atual Eslováquia. Então entenda que esse conflito ele vai ter um pano para manga mais para frente que é importante. Mas eu queria ressaltar o seguinte, o ano de 68 é um ano muito importante. É um ano que não só Praga está se revoltando, mas uma série de regiões do globo terrestre estão aí fervorosas, calorosas, realmente uma primavera, principalmente na Europa, né? Numa tentativa também de contestação pelos direitos civis, pelos direitos individuais. Só olhar para a França, o famoso Maio de 68 na França mostra o movimento estudantil, especificamente o movimento universitário, lá na faculdade de Sorbonne, uma das maiores universidades do mundo, localizada em Paris nesse momento. O campus de Paris 4, foi ali que começou tudo, né, gente? Os estudantes começaram essas revoltas em alojamentos. Na verdade, ali, os alojamentos da época foram divididos entre homens e mulheres. Isso foi um dos estopins para a revolta ocorrer. E é um momento em que a juventude toma as ruas nas barricadas, né? A França realmente tem uma história muito de revolta nesse sentido. Muito compactuado também, galera, com o movimento da contracultura, com o movimento um pouco mais vermelho, com o movimento punk que está explodindo na Inglaterra nesse momento e nos anos 70 vai fazer muito sucesso, um movimento realmente que flerta com a anarquia, que flerta com os sindicatos mais combativos, buscando uma autonomia também do setor trabalhista. Então o Maio de 68 ele tem uma importância muito grande para a autonomia dos operários, para a autonomia estudantil, para a autonomia dos movimentos sociais. A outorga do AI-5 ocorre também em 68, o ato institucional número 5, para quem não sabe ou para quem não lembra, é só olhar para uma outra aula do X da questão, em que eu falo de ditadura militar no Brasil, um momento muito importante para a ditadura, porque de fato iniciamos aqui os anos de chumbo, o período mais violento da ditadura militar, sob a presidência aí do general Costa e Silva. Então entenda como de fato isso é importante para fomentar uma série de revoltas também no Brasil, especificamente aqui no eixo sudeste. A guerrilha vai começar a se organizar muito bem a partir dos anos 60 nesse momento. Em 68, infelizmente, tivemos um momento um pouco triste, né? Que é a questão da morte do pastor Martin Luther King. Ele acaba sendo assassinado no sul dos Estados Unidos, uma fatalidade, mas que não enfraquece o movimento negro. É muito importante perceber como Luther King se transforma num grande herói, num grande ícone desse movimento, pacifista, obviamente, né? Aqueles mais cristãos, os negros que compactuavam com os ideais legalistas de Luther King, e se transformou numa grande oralidade, numa grande referência para esse movimento que conquista e vem conquistando seus direitos ao longo das décadas. Então, gente, o ano de 68 é extremamente importante.
Vamos lá, galera, para a gente finalizar esse conflito de uma vez por todas. A Guerra Fria é muito grande, né, galera? A gente vai chegar lá a partir dos anos 80 e 90, finalizando em um dos maiores conflitos geopolíticos da nossa história. Como é que se deu, galera, o encerramento desse longo período aí de conflitos e da bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética? A partir da chamada crise do socialismo nos anos 80. A gente percebe, gente, como a União Soviética passa por um período de grande gastança econômica nos anos 70 e nos anos 80, muito por conta de duas questões. Primeiro, o chamado Projeto Guerra nas Estrelas, gente. Uma nova corrida aeroespacial, né? Uma vez que nós falamos anteriormente, lá nos anos 50 e 60, da conquista do espaço pelo homem, primeiro Yuri Gagarin e depois Neil Armstrong pela NASA. Você percebe agora como os americanos, né, no projeto do presidente Ronald Reagan, um presidente norte-americano da década de 80, disse aos russos, enfim, desenvolveu essa falácia, desenvolveu esse flerte, de que os americanos teriam bases de proteção de mísseis nucleares fora da Terra, assim na nossa camada para fora, no espaço. Por isso, projeto Guerra nas Estrelas. Uma loucura, né? O presidente Ronald Reagan flerta com a União Soviética, dizendo que tem esse projeto hiper caro, hiper tecnológico, hiper moderno, que protegeria os Estados Unidos de qualquer tipo de ataque nuclear, né, de mísseis que poderiam atravessar o globo terrestre. E é um momento que a própria União Soviética, caindo no flerte dos Estados Unidos, acaba tentando chegar na mesma linha tecnológica deles e acaba gastando muito dinheiro. Então, uma nova corrida aeroespacial que faz com que os presidentes soviéticos nesse momento gastem mais do que possuem. Você percebe também como há uma nova corrida armamentista, obviamente, né, uma vez que o próprio presidente Reagan também fala de uma nova ameaça nuclear. É um momento que os Jogos de Moscou dos anos 80 serão boicotados, em 1980, os Jogos de Verão de Moscou vão sofrer um boicote muito denso, muito consolidado por grande parte dos países do bloco capitalista, liderados pelos Estados Unidos, né? Eles não participam dos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. E a própria União Soviética fica rendida, né? É uma agremiação ali, uma comemoração olímpica muito esquisita, porque não contou com grande parte dos países do mundo ocidental. Esse momento, galera, você percebe uma conexão com a guerra do Afeganistão, que foi presente naquele momento, a invasão de tropas soviéticas naquela região, fazendo com que os americanos boicotassem utilizando essa justificativa, né? Uma hipocrisia da sociedade americana que promove guerras desde que o mundo é mundo e agora boicota o jogo olímpico, culpando os comunistas de um terror, de um novo terror mundial. Então, é um momento muito tenso para você perceber como a própria Guerra Fria se fez presente nos Jogos Olímpicos, nos esportes, de maneira muito consolidada. Você teve até o episódio, né, do mascote russo naquele momento, o ursinho, né, a Misha, que teria chorado, os russos teriam feito uma animação ali na arquibancada, né, uma troca de imagens, mostrando a ursinha chorando, como se ela estivesse triste pela não participação de todos os países naquela agremiação olímpica. Um momento de tensão, nova tensão entre capitalistas e socialistas. Nesse momento, nós temos a presidência do querido Mikhail Gorbachev, último presidente da União Soviética. Em 85, Gorbachev ele tem uma missão, galera, reestruturar de alguma maneira todo o aparato administrativo soviético para tentar sair dessa crise econômica. E é aí que ele promove a chamada perestroika, a abertura econômica. Vai tentar de alguma maneira permitir uma modernidade financeira na União Soviética. Além da perestroika, ele também parte para a glasnost. A glasnost, gente, significaria a abertura política. Pô, nomes esquisitos, né? Glasnost, perestroika, fica difícil de lembrar na hora da prova. Não fica não, gente. Você sabe que uma é abertura econômica e outra é abertura política. A única dúvida é qual. Você pega pela perestroika. Perestroika, gente, o final, as três últimas letras, Wicca, também temos econômica. Perestroika, econômica, são palavras até que têm um som parecido, né? E as três últimas letras são as mesmas, de perestroika e de econômica. Então ali você já mata a charada, né? A perestroika significa abertura econômica. É russo, ajuda, gente. É uma língua realmente muito parecida com o português, né, galera? E o glasnost, por eliminação, seria essa abertura política. Nesse momento, você percebe o desenvolvimento de uma série de movimentos nacionalistas, novos movimentos nacionalistas na União Soviética,
Você percebe o desenvolvimento do chamado Sindicato Solidariedade na Polônia, um movimento que pregava a autonomia administrativa, liderado pelo revolucionário Lech Walesa, o político Lech Walesa de uma tendência mais democrática. O Václav Havel na Tchecoslováquia, o Václav Havel, já pegando os interesses, os antigos interesses da Primavera de Praga, aquela que nós vimos lá do Alexander Dubček, né? Novos interesses de autonomia são estabelecidos. E claro, gente, se o Gorbachev está pregando uma abertura política, ele vai ter que permitir a autonomia dessas regiões, ele vai ter que permitir a independência dessas regiões, formando novas repúblicas democráticas. A Iugoslávia passa pelo seu momento aí mais crítico, talvez, da sua história, com a morte do Marechal Tito, que foi um elemento muito polêmico na história da Iugoslávia em relação à União Soviética. É um momento em que o socialismo acaba sendo abandonado por conta da morte do Marechal Tito e você percebe a formação de novas repúblicas naquela região. Eu listei aqui, né, a formação de Sérvia e Montenegro, a Bósnia e Herzegovina, a própria Eslováquia, que pega algumas regiões ali daquele território. Então você percebe que a Iugoslávia acaba se esfacelando em novas regiões ali, avançando nos anos 90, mostrando a ascensão de repúblicas democráticas, uma região muito problemática até hoje, né, gente, até na atualidade. Agora, saindo dos anos 80 e caminhando para a década de 90, a gente percebe final, iniciozinho, né? Passagem de 89 para 90, nós temos a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha. Momento muito importante, galera, porque isso aqui era o grande símbolo da bipolaridade, não é? Era o grande símbolo dessa Guerra Fria. E a partir de um movimento civil que derrubou o muro e acabou reunificando essas duas regiões, territorial e politicamente, nós notamos aí como o grande símbolo da Guerra Fria acabou caindo por terra, né? A cobertura jornalística aqui foi muito importante, né? A própria Globo estava presente naquele momento, mostrando ali o grande símbolo, a grande simbologia, o grande signo desse conflito que acabava literalmente indo ao chão. A União Soviética, 2 aninhos depois, em 1991, acaba passando pelo seu processo de esfacelamento, né, galera? O chamado fim do socialismo real, segundo os historiadores. Você percebe a criação da SEI no lugar da União Soviética, né? A Comunidade dos Estados Independentes. Essa SEI, ela objetivava a ideia da chamada doutrina Sinatra, que seria isso uma referência ao cantor, no antigo cantor de jazz Frank Sinatra, cantava It's My Way, ou seja, é o meu jeito. A SEI pregava que cada estado que fizesse parte dessa comunidade teria o seu próprio jeito de governar, teria o seu próprio jeito de fazer política. E a gente nota, galera, como a região das repúblicas bálticas não vão fazer parte da SEI nesse momento, tá ok? Letônia, Lituânia e Estônia, 3 regiões distintas da chamada República Báltica, que não vai fazer parte, as repúblicas bálticas, né? Que não vai fazer parte dessas comunidades dos estados independentes. O primeiro presidente da Rússia, após a criação da SEI, que esteve presente nesse momento, é o polêmico aí, o nosso amigo gostava de uma marvada, né? Boris Yeltsin. Presidente, gente, que dialogava com uma tendência neoliberal na Rússia, muito apoiado aí pelos Estados Unidos da América e pela Inglaterra. Nós percebemos aqui, gente, Ronald Reagan e Margaret Thatcher como os grandes expoentes do neoliberalismo, essa nova tendência econômica mundial a partir do consenso de Washington em 89. Percebe que grande parte do mundo capitalista, do ocidente capitalista nesse momento, acaba agregando valores ao neoliberalismo e aceitando essa cartilha, essa verdadeira cartilha perversa nas suas características administrativas. A Rússia caminha cada vez mais para uma capitalização da sua economia realmente, a gente percebe isso na atualidade, e a bipolaridade tem fim, né, galera? A partir de 91, não podemos mais falar de um mundo bipolar. Caminharemos para a chamada nova ordem mundial. Muita atenção, gente, é a multipolaridade. Agora nós vamos perceber a formação de novos blocos econômicos, a formação de novas tendências globais, que dialoga muito com a nossa atualidade. E a própria Rússia envolvida agora com os BRICS mostra isso, né? Então, gente, entender o conflito da Guerra Fria e o desfecho dele é muito importante para entender a geopolítica atual. Espero que você tenha sido feliz na aula de hoje. Assiste a parte 1, agora conclua com a parte 2. Espero que você consiga cumprir com seus objetivos nos concursos. Vejo vocês na próxima. Cuidem-se.